Gênesis 49. Aleluia. Diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. E nós estamos citando Isaías 61. Mais uma vez, vamos dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. E aí o texto diz assim, que veio uma unção sobre nós. Uma unção poderosa, uma unção gloriosa. Uma unção para fazer diferença nessa sociedade. Uma unção, irmãos, que traz cura para o enfermo, libertação para o oprimido, palavra de esperança e de salvação para aquele que precisa. É uma unção diferenciada que Deus derramou sobre nós. E na verdade Isaías 61 fala de Jesus, fala do ministério dele ali. Mas quando Jesus foi aos céus, ele transferiu essa responsabilidade para a igreja. Então o Espírito do Senhor está sobre nós, para sermos testemunhas nessa sociedade. Senhor, fala conosco agora a tua palavra, através da tua palavra. Guarda-nos, livra-nos, Senhor, de todo mal. Colocamos a nossa mente atenta à voz do Senhor, cativas à voz do Espírito Santo de Deus. Toda retaliação, diga, está repreendida. Senhor, coloca mais anjos aqui, nos guardando, aqui nesse púlpito, guardando, protegendo, libertando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Libera, destrava dentro de nós, em nós, tudo que possa estar travado e preso, em nome de Jesus Cristo, nesta hora. Que a tua palavra, Senhor, saia da folha, da tinta, porque ela não é só tinta e papel, Senhor, ela é espírito e poder. E ela faça grande obra nesta noite. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Quem está enfermo, doente, receba a cura divina. Aquele que está com um problema, uma dificuldade em casa, algo sério para resolver, Senhor, vai agindo agora. Quem concorda, diga amém. Vai desembaraçando, em nome de Jesus, vai liberando, Senhor, agora mesmo. Nós damos uma ordem de comando. Toda arma forjada está repreendida e cancelada em nome de Jesus. Quem está na internet também receba a bênção, porque há poder no sangue de Jesus. A igreja diz amém. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga amém. Gênesis 49, versículo 27. Só esse versículo para a nossa meditação nesta noite. Gênesis 49, 27. Esse texto aqui é o seguinte: Jacó, Abraão gerou quem? Isaac. Isaac gerou Jacó. E Jacó gerou 12 filhos. E os 12 filhos formaram a nação de Israel. Quando Jacó estava perto de falecer, de morrer, ele chama seus filhos. E alguns estudiosos dizem que eles fazem um círculo, ou se não vem um a um. E Jacó vai abençoando cada filho. Ele libera uma bênção. Começa com Rúben, e vai seguindo, Isacar, Neftali, Zebulon, Judá, Manassés, Efraim. E ele vai abençoando cada filho, José. E aí chega na vez do 12º filho, Benjamim. E aí ele põe a mão sobre Benjamim. Por exemplo, sobre Isacar, ele libera uma palavra. Sobre Jacó, ele libera sobre José, Jacó libera uma palavra dizendo: você será muito próspero. Você será como a árvore plantada na beira de rio. Você vai dar muito fruto. Você será grande. E vai abençoando cada filho. Aí chega a vez de Benjamim. Benjamim era o caçula de Jacó. Era o filho legítimo da mulher que ele amava, Raquel. Jacó teve 2 mulheres e outras concubinas. Mas Benjamim era filho de Raquel, legítima, irmão de José. Ele amava aquele menino. Teve uma história com Benjamim, porque quando os irmãos venderam José para o Egito, Jacó, o pai, achou que o menino tinha morrido. E aí nasceu o Benjamim, era o caçulo, só sobrou Benjamim.
Então ele se apegou de forma especial a Benjamim. Tinha um carinho especial por Benjamim. E agora nesse momento, ele sabe que vai partir depois de um tempo, então ele começa a abençoar. E aí ele põe a mão sobre a cabeça de Benjamim, sobre o peito de Benjamim. Ele se dirige a Benjamim e diz assim: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Só esse versículo eu quero convidar a igreja para ler comigo. Vamos ler na tela? Que aí a gente lê todo mundo junto na mesma versão. Vamos lá, 1, 2, 3. Benjamim é lobo. Benjamim é lobo que despedaça. Benjamim é caçador. Benjamim é homem de guerra. Benjamim entendeu o que o pai estava falando. De acordo com a personalidade, a característica dele, e a unção que estava sobre Jacó naquele momento, o Espírito de Deus estava sobre ele, ele abençoou o filho dele. Ele diz: você é um guerreiro, você é um caçador, você é destemido, despojado, você é ousado, você não recua diante dos problemas que surgem, você se adapta fácil, você é um homem que encara a adversidade. Diga aleluia. Eu estou falando na verdade de você. E aí eu me lembro, coloque na tela Efésios 6:12. Então Jacó abençoa Benjamim com essas palavras, dizendo: tu és guerreiro. E aí Benjamim recebe aquela palavra, foi curta, mas ele recebe, e ele entende que esta unção estava sobre ele, ele fica feliz, e diz: você é caçador, você é homem de combate, de embates. E aí você fica falando assim: poxa, mas essa unção eu acho que eu não queria. Porque o que o pai falou com ele é que ele era homem de guerra, homem chamado para peleja, para batalha, para embates, enfrentamentos. Mas quando eu leio Efésios 6:12, leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Porque a nossa... contra os dominadores. Então, quando eu leio esse texto, a terceira palavra aqui diz assim: porque a nossa luta. Quando Paulo diz esse texto e começa a falar sobre batalha espiritual, e ele usa essa palavra luta, naquela época, Timóteo, a igreja de Éfeso, entendeu o que Paulo estava dizendo. Por exemplo, hoje em dia, se eu falar assim, Jogos da Olimpíada, então vai ter a modalidade de taekwondo e judô. Na sua mente já vem como que é esta modalidade na Olimpíada. Mas se eu falar para você assim, não, vai ter uma luta essa madrugada de UFC, você também já sabe como que é. Você vai pensar: poxa, o UFC lá na Olimpíada é cheio de regra, né? Cheio de regra, não pode isso, não pode aquilo, é bem tranquilo. Já o UFC não, é um negócio pesado, sai sangue, a pessoa se machuca, mas tem regra. Você na sua mente você sabe. Lá no 1º século e 2º século, quando Paulo fala sobre a nossa luta, lá atrás, que ele falou assim: nós temos que lutar, que ele usa essa palavra lutar no grego, o povo entendeu. Porque naquela época, escute para você entender o contexto, o que o povo entendeu? E às vezes nós estamos despercebidos. O povo entendeu porque naquela época tinha 3 modalidades de luta. Uma era o boxe, só que não era boxe igual hoje. Hoje o boxe, naquela época ninguém podia lutar, os lutadores não podiam lutar boxe sem um capacete de ferro, uma proteção, um capacete na cabeça. Por quê? Porque nenhum boxista, praticamente nenhum boxista se aposentava. Todos morriam no ringue, isso lá no 1º e 2º século. Morriam no ringue, eram deformados e morriam de acidente. Ninguém se aposentava quase, poucos se aposentavam. Por isso eles tinham que ter um capacete, porque as suas luvas, elas tinham na verdade arame amarrado. Não só arame, tinham esses arames, eles cortavam, mais ou menos para você entender, e ficava tipo pregos na ponta, tipo aquela mão do Wolverine, quando ele faz aqueles fingos do X-Men. Era um negócio daquilo, era muito sério, e a luva era pesada, que aquilo batia na cara da pessoa e destruía tudo.
Boxe naquela época não tinha negócio de round. Esse negócio de round, não. Depois que entrava ali no ringue para brigar, era até morrer ou um desistir. Então era uma luta muito sangrenta nas arenas, e o povo ia para ver. Quando Paulo fala, nós temos uma luta, o que eles pensaram? Naquela luta terrível, que não era qualquer pessoa, numa luta sangrenta que matava, algo terrível. Eles começaram a entender. A outra luta que tinha, era quase que fosse uma luta romana, que a elite romana treinava, era mais tranquilo. Tinha muitas regras também. Não podia quebrar o dedo, não podia furar o olho, não podia chutar a cara. Tinha muitas regras. Mas a terceira luta era a pior de todas. É a luta que valia tudo, tipo o UFC quase. Porque o UFC também tem regras. Mas era uma luta que podia tudo. Podia quebrar dedo, podia quebrar perna assim, furar o olho, se a pessoa caísse, podia chutar, lutava até morrer. Era terrível a terceiro tipo de luta. Então Paulo usa esta palavra para dizer para nós que nós estamos envolvidos numa guerra espiritual, queira você, queira não, ou não, queira ou não. Nós estamos envolvidos numa luta, e essa luta é sangrenta, essa luta é desleal, essa luta, o adversário é sujo, ele trapaceia, ele não te perdoa, ele não olha a sua fragilidade, inclusive ele olha a fragilidade, porque você, quando você está num embate, você vê a fragilidade do seu próximo, naquela hora você até recua para que ele se recupere. O adversário não, naquela hora que ele vai te atacar mais. Quanto mais na sarjeta você tiver, mais ele quer te destruir, mais ele quer pisar no seu pescoço. Quanto mais aperto você tiver, quanto mais dificuldade você tiver, quanto mais frio você tiver, mais ele vai te atacar. Quanto mais indiferente ao espiritual, mais ele vai te atacar. Ele vai mostrar defeitos dos outros, ele vai mostrar defeitos seus, ele vai mostrar dificuldades. Nessa pandemia, irmãos, nós vimos como que o diabo trabalha, oprimindo. Tantas pessoas ficaram neuróticas com problemas em níveis variados. O índice de suicídio, segundo alguns estudiosos, cresceu assustadoramente nesse período agora de 2020 para 2021. O diabo é sujo, estamos envolvidos. Então quando eles viram essa palavra luta, eles entenderam o que estava. Paulo não estava brincando. Paulo não estava brincando, ele estava chamando a atenção da igreja, dizendo, nós estamos envolvidos num combate, nós estamos envolvidos numa batalha, nós não podemos brincar. Eu tenho dito que se um filho meu, por exemplo, desejar ser policial no Rio de Janeiro, eu faria de tudo para persuadi-lo a não ser. Porque pense num estado super perigoso, onde morrem policiais barbaramente. Eu vi o testemunho de um pai falando, e o policial lá no Rio de Janeiro, ele não pode levar nem a farda no carro. Eu já ouvi testemunho de policiais que levam debaixo do banco do carona. Ninguém sabe que ele é policial, um terror. Ele não pode ir para aquela demanda, uma simples batida de trânsito, qualquer coisa, desatento. Assim, ele tem que estar atento. É isso que Paulo está falando conosco, que nós estamos envolvidos numa batalha espiritual, e nós precisamos estar atentos com a unção de Benjamim, uma unção de guerra, uma unção do Espírito de Deus sobre nós. Porque o adversário, diz a Bíblia, que ele fica rodando, ele não dorme, ele não cansa, ele não sossega, ele fica de redor, rodando, procurando alguém para poder tragar. E quando ele olha no meio do rebanho, na manada, quando ele olha no centro da igreja, e ele vê pessoas feridas, pessoas dispersas, ele diz, ali está o meu alvo. Jacó disse para Benjamim, Benjamim, tu és lobo caçador, essa unção está sobre você, você é lobo caçador. E aí ele entendeu, quando chamou ele de lobo. Na Bíblia, lobo tem um significado pejorativo, tem, mas nesse texto aqui não, é um adjetivo, é uma qualidade, nesse texto, talvez em alguns outros. Em alguns lugares você falava, você é um lobo, você está chamando ele de quê? Traidor, de um monte de coisa, né? Lobo devorador, não é bom. Mas aqui não, quando Jacó falou, tu és um lobo, ele entendeu, porque ele era caçador, já era a natureza dele. E uma das características do lobo, irmãos, é que é a audição. É o quê? Ele consegue ouvir. O que um lobo consegue ouvir? Por exemplo, você tem uma noção
é até muito longe do nosso entendimento, mas os especialistas dizem que um lobo, ele consegue ouvir uma folha que se arrebenta de uma árvore. Uma folha não dá o vento, ela não solta? E ela vem descendo? Nós não ouvimos. Diz que a audição do lobo, ele consegue ouvir uma folha que se solta de uma árvore, de tão apurada que é a audição desse animal. Quando Jacó olha para ele e diz: tu és lobo, ele entendeu do que o pai estava falando. E nesta noite nós também temos esse entendimento. Deus tem dado para nós essa unção, irmãos, de ouvidos apurados. E no meio desse mundo conturbado, as pessoas estão andando, elas não estão percebendo nada. E então Jesus está voltando, sinais estão se manifestando, tanta coisa acontecendo. E nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Deus está falando que nós somos como Benjamim, nós temos sensibilidade auditiva para ouvir a voz do Senhor. Quem está entendendo, diga aleluia. Tem uma experiência que exemplifica isso bem. É que o missionário foi a Amazonas e ficou lá na tribo indígena. E aí ele saiu na mata com o índio, e o índio ouvia um barulho, e o índio falava assim: é um bicho tal. Aí daqui a pouco um canto, ele falava: é passarinho tal. Aí ele ouviu um outro barulho, um grito lá do outro lado, ele falava: é bicho tal. E ele ficou assim. Aí o missionário falou assim: poxa, que incrível! Como que você consegue discernir os barulhos, os gritos dos animais? Ele fala: esse aqui é meu habitat, o meu ouvido já está treinado para ouvir isso. Passou-se os tempos, o missionário veio para São Paulo e trouxe o índio com ele. Vamos conhecer a minha tribo. E levou ele em São Paulo. E levou lá na 25 de março. E naquela multidão de gente, o índio ficou doido. Ele falou: não sabia que tinha uma selva como essa. Aquelas cabanas de pedra imensa, gente, o índio ficou doido, aqueles buzinaços, gente e tal, e carro, e aqueles vendedores gritando, aquela multidão. O índio ficou meio assustado, e ele trouxe o índio para bem perto dele: não, ande do meu lado, fique tranquilo, tá tudo bem. E ele estava andando no meio daquela multidão lá na 25, de repente, cai uma moeda de R$1 no chão. Quando a moeda cai, vai de pim, pim, pim. O índio não viu nada, mas ele só percebeu quando a multidão assim em volta, ao derredor, pararam. Todo mundo parou e olhou para o chão. Aí alguém viu a moeda e pegou. E o índio falou: como vocês conseguiram escutar esse barulhinho desse metal caindo no chão, no meio de tanto barulho? E o missionário disse: é que aquilo ali, esse é o nosso habitat, aquilo ali tem valor para nós. E quando a coisa tem valor, a gente discerne o barulho, a gente discerne, é diferente. E eles foram chamados a atenção. Quando Jacó diz: Benjamim, tu és lobo, ele entendeu que Deus estava falando com ele. Deus está falando com você nessa noite, que a sua audição está derramando uma unção, porque no meio do barulho ninguém sabe o que fazer, você vai ouvir a voz de Deus, diga aleluia. No meio da multidão você vai ouvir a direcionamento de Deus para você. No meio onde você estiver, a voz de Deus vai falar no seu coração, e você vai ver que é diferente. Você vai discernir a voz de Deus, aleluia, aleluia. O lobo consegue enxergar, segunda característica que eu quero destacar, ele consegue enxergar à noite. Diz os estudiosos que a 1 quilômetro no escuro, mais ou menos 1 quilômetro de noite, o lobo consegue enxergar à noite. É incrível, é uma visão fantástica. A Bíblia diz que Deus ungiu a nossa vida com colírio celestial. Às vezes as pessoas estão vendo fantasma, estão vendo miséria, estão vendo dificuldade, estão vendo problema. Você vai olhar e vai ver: nem ali tem a bênção de Deus. Às vezes a pessoa está igual os apóstolos: é um fantasma, é um demônio. Aí você diz: que demônio? É Jesus que está vindo, meu irmão. Às vezes muitos nós crentes, nas demandas da vida, a gente é Deus estendendo a mão, e a pessoa está repreendendo: não, ele não é de Deus, mas foi Deus que mandou ele estender a mão.
Levanta a mão que eu quero profetizar sobre você. Nesta noite, a unção do Espírito Santo está abrindo os seus olhos para você ver o que você não estava vendo, para você ouvir o que você não estava ouvindo, para você perceber, aleluia, o que você não estava percebendo. Deus, abre os teus olhos nesta noite, em nome de Jesus, para ver o que as pessoas não conseguem ver. Você vai olhar para uma pessoa e vai ver nela bondade. Sabe, irmãos, quando sai um membro da nossa igreja, isso acontece. Alguns saem pelo caminho certo, outros saem pelo caminho completamente errado. Infelizmente isso acontece em todas as igrejas, em todas. E vem para cá também. Vem de outras igrejas. E é o mundo que estamos vivendo, né? Na verdade, eu falei 4, eu acho que eu sou membro de 5 igrejas a minha vida toda. 2 que eu pastoreei, essa mais uma, e as outras que eu fui membro desde que eu nasci. Mas essa é a nossa história. Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Laranjeiras, eu fui membro muitos anos, desde a minha infância, em Resplendor, depois praticamente Igreja Vida e aqui. Mas esse negócio de ficar mudando de igreja, isso não é bom. A gente deve mudar de igreja na direção do Espírito Santo de Deus. O Espírito falou vai, você vai. Mas o que acontece é que tem muito crente com mimimi. Magoei aqui, ele sai daqui e vai para lá, e fica um andarilho espiritual. Seja fiel ao teu Deus, ouça o Senhor. Eu não ajo com infidelidade com ninguém. Às vezes é muito fácil eu pressionar uma pessoa, dizer não, vem para cá, não sei o que. Eu não faço isso. Tenho essa ética do Espírito Santo de Deus. Você é testemunha. Quando eu recebo pessoas que de 2 anos, tantos anos, eu falo, meu Deus, o que é isso? Né? Eu falo sempre ore, mas não é bom. A árvore tem que criar raiz, irmãos. Criar raiz, é na comunidade, está cheia de defeitos essa igreja. Não venha para cá pensando que aqui é melhor ou pior. Não, nós somos nós e tem defeitos, mas tem um povo que ama a Deus e quer se acertar e está lutando para viver uma vida santa. E aonde nós convivemos em família, é aqui que Deus nos trabalha conosco, entende? Então é aqui que Deus trabalha conosco, e Deus nos dá essa visão para ver além, discernir a vontade de Deus, o que Deus está fazendo. As pessoas não conseguem ver. Às vezes você está olhando para uma pessoa e você não consegue ver bondade nela. Nessa noite Deus está derramando uma unção sobre você, para você ver bondade nas pessoas. Então o que acontece? Quando a pessoa vem para cá, eu entrego ela para um líder, ou às vezes eu ligo para um pastor. Ela fala, eu quero que o senhor ligue para o meu pastor, tem uma situação. Ou o pastor, melhor dizendo, ou o pastor de outra igreja liga para mim. Eu sei que aquela pessoa às vezes tem alguns problemas, mas eu não falo para ele, porque quando eu falo, ele já fica armado. Eu posso dizer, não, esse irmão aí não tem compromisso não. Ele assumiu, entrou na diaconia, mas ele deixava a peteca cair. Ele marcava de vir, não vinha. Ele combinava com o grupo dele, só serve uma vez por mês, não é isso, Fabrício? Os diáconos, cada equipe de diáconos. E no dia da escala dele, por exemplo, louvor, ele não vem. Esse irmão pisa na bola, não tem compromisso, não sabe o que quer, só chega atrasado. Não, esse irmão não serve. Eu não falo isso, porque eu deixo aquele pastor, quem sabe lá naquela igreja, ou naquele ministério, ou até dentro dos ministérios, aquele líder vai ter aquela experiência nova com aquela pessoa. E a partir daquele momento, aquela pessoa vai ter uma outra atitude de compromisso, de seriedade, vai mudar. E aí a gente procura olhar com bondade para a pessoa e investir na vida da pessoa. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus vai ungir você. Tem uma história que conta que tinha um cachorro morto cheio de bicho. Isso é história, isso não é verdade, mas é uma ilustração. Então os apóstolos passam, e quando eles veem o cachorro morto assim, eles falam, nossa, que fedor, e passa de longe. Diz que Jesus passa e fala, olha como os dentes são brancos. E a moral da história é que no meio da podridão daquele cachorro, daquela coisa, Jesus conseguiu ver algo bonito e bom. Se você já viu um cachorro morto, você vê mesmo, os dentes como são brancos, eles custam se decompor e se destacam. Nessa noite eu oro a Deus. Tem gente achando que o casamento dele é o pior do mundo, que a mulher dele não é boa mais, que o filho não presta. Eu estou orando a Deus para que Deus abra seus olhos, para que você comece a ver as coisas boas da sua casa, da sua família, do seu emprego, dos seus filhos, do seu carro, dos seus pais. Deus mostre coisas boas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai radiar luz.
É a maneira que você olha para as coisas. Tem gente que só vê dificuldade. Tudo é difícil. Tudo é difícil para ele. Nada, ele reclama de tudo. Nessa noite Deus unge os seus olhos, para que você comece, sabe? Hoje nós estávamos lembrando do meu sogro. Meu irmão, meu sogro não tinha tempo ruim. Não tinha dificuldade. Quem conheceu ele sabe do que eu estou falando. E eu convivi com ele muitos anos. Não tinha dificuldade, não tinha tempo ruim. Você falava, vamos fazer isso aqui agora, vão viajar até o lugar, vão, não sei o que, vão. Era um exemplo para nós. Não via dificuldade. Ele já pegou muito mendigo no colo. Teve uma vez que ele levou um para tomar banho. Irmãos, tinha uma planta. Tinha uma planta desse tamanho, com raiz e tudo, na orelha ou no cabelo aqui atrás do mendigo. Glaucia viu. Foi horrível, não sabia nem que isso existia. E foi cortando o cabelo daquele homem lá e dando banho. E aquela coisa, ele tinha essa facilidade de olhar para você. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado, não precisa falar nada. Mas você está dizendo para ele assim, não olha para sua mulher não, olha para o outro, Webster. Olha para o outro e diz assim, eu vejo coisa boa em você. Eu vejo potencial em você. Eu vejo potencial em você. Eu vejo coisa boa em você. Eu vejo a mão de Deus sobre você. Benjamim, o lobo tem características que ele consegue ouvir o que ninguém ouve, ver o que ninguém vê. Uma terceira característica do lobo é a rapidez. Ele consegue ter um start assim, de até 70 km por hora. Não é que ele consegue correr 70 km. Eu acho que só aquela chita ou aquele guepardo que consegue correr assim. Não é que ele consegue correr, mas ele tem, ele é igual o jogador do Flamengo, Romário, dentro da área, aquela arrancada rápida, fazer o gol, entendeu? Quando o Romário joga, vocês entenderam, né? O lobo tem esse start rápido, 70 km por hora. Ele consegue, ele é rápido. Você olha aqui, ó, tem um lobo aqui. Aí você fala, o lobo, ô fulano, olha aqui o lobo. Ele olha, cadê? Sumiu. O bicho é rápido, ele dá aquele pulo. Você está entendendo? Ele tem essa rapidez, os historiadores, isso é incrível nele. Se você for estudar, você vai ver. Quando ele está perseguindo um animal, ele consegue dar pulos imensos. Olha, escute isso aqui. 3, 4, 5, 6, até 7 metros. Perseguindo o animal, correndo rápido. Ele pula até alcançar o animal. Algumas agremiações, instituições têm o lobo como marca, símbolo do seu grupo ali. Os Estados Unidos têm uma águia, não é isso? Uma águia imponente nas suas brasões e tal, representando aquele país. E algumas pessoas têm o lobo. E o lobo tem essa facilidade, ele é rápido, ele tem rapidez, ele consegue saltar, ele é rápido. E sabe o que Deus está falando conosco aqui? Alguém já pegou? Deus está dizendo o seguinte, irmãos: hoje você vai estar caído, mas rapidinho você vai se levantar. Hoje você vai estar abatido, mas rapidinho você estava abatido, mas eu já estou feliz, porque eu tenho a rapidez do Espírito Santo de Deus. O diabo armou um passo e fala, vão! Quando o diabo for, você nem ali está mais. Deus já te escondeu, Deus já te tirou, Deus já te levou, Deus já te protegeu. A rapidez na obra do Espírito na nossa vida. É isso que o Espírito Santo está falando conosco nesta noite. A rapidez, você ouve, você vê, você é rápido, você é ágil no Espírito do Senhor. Quando ele pensar que você está de pé, que ele te encontra de joelhos orando, aleluia. E aí ele freia todo o exército de Satanás, nessa luta que falamos no versículo de Efésios 6,12, freia o diabo. Diga comigo, o Espírito de Deus está sobre mim, aleluia. O lobo tem uma característica muito interessante, dá lobo em quase todas as partes do mundo. Quase todas as regiões do mundo, países, tem lobo. Lugar frio tem lobo, lugar quente tem lobo. E o lobo tem uns vasos sanguíneos debaixo do pé. Você já foi, por exemplo, esses dias eu fui à praia com Glaucia. E a areia estava, a gente sentou debaixo de uma barraquinha, estava tudo bem. Mas a praia estava daqui em você, assim, bem pertinho, o mar. E a areia. Mas estava tão quente, que a gente ficava rindo da gente e dos outros, porque quando pisava na areia tinha que sair correndo.
porque estava quente, queimando os pés. Já teve essa experiência? Você, ai, corre, e todo mundo corria, e vinha uns bonitões, começava a andar devagarzinho, mas daqui a pouco ele não aguentava, e saía correndo, e a gente rindo da gente também. Ali foi essa semana, muito quente. O lobo tem vasos sanguíneos debaixo das suas patas, e esses vasos sanguíneos dilatam quando ele pisa no calor. Oh, aleluia! Ele dilata quando ele pisa no calor. Escute essa. E aí cria-se como se fosse uma casca, como se fosse uma couraça, como se fosse o casco de um cavalo, para você ter uma ideia. E ele consegue, está todo mundo ai, ai, gritando com o pé. Ele consegue caminhar em solos quentes, diga aleluia. Ele consegue caminhar tranquilo, porque aquilo protege a patinha, o corpo dele. Você sabia que o lobo na pata da frente tem 5 dedos? 5, só na frente. Todo animal para andar na neve, ele tem dificuldade, porque afunda, ele tem dificuldade. O lobo tem uma habilidade extraordinária, vou dizer assim, porque ele tem 5 dedos, e quando ele precisa, uma 5ª unha sai. Quando eu estudei isso, eu fiquei apaixonado. Essa mensagem eu preguei ela em 2013, e eu estava em casa com o Glaucio essa semana, não sei o que estava fazendo na internet, eu ouvi essa mensagem, e assisti um pedacinho, lembrei, e falei, poxa, que 15 ensinamentos que valem até hoje para nós. Então, sai uma 5ª unha. Então, enquanto os animais têm dificuldade para caminhar na neve, por exemplo, o lobo caminha com facilidade. Ele consegue correr com habilidade na neve. Diga aleluia. Diga, o Espírito de Deus está sobre mim. Quando é no calor, dilata os vasos sanguíneos. Quando é na neve, o bicho deve dilatar também. Cresce a unha do 5º dedo da pata da frente. E ele vai com habilidade ali, persegue as suas presas e as pega. E diz o texto que ele devora, despedaça e ainda compartilha. Deus está falando conosco que não importa o terreno, não importa onde você for, Ele vai te dar habilidade. Se Satanás colocar pedra no seu caminho, se Satanás colocar buracos, espinhos, Deus vai nos dar qualidade. Se Ele mandar fogo, destruir a igreja, Deus vai nos dar capacidade, porque o Espírito de Deus está sobre nós, irmãos. Alguns creram, outros não. Quem crê que o Espírito de Deus está sobre você, diga aleluia. Deus vai te dar, irmãos, pés hábeis, condições de caminhar em terrenos que ninguém consegue, aleluia. Vai dilatar, vai te dar mobilidade, habilidade, aleluia, na neve, na temperatura. E eu quero orar, eu vou achar esse versículo e vou trazer para você. Deus vai te ensinar a viver em todas as estações do ano, aleluia, e a desfrutar dela. Deus vai te fazer caminhar por terrenos. Tem pessoas, irmãos, que são terrenos tão melindrosos, que você, para conviver com elas, você tem que ficar medindo cada palavra que você fala. Sim ou não, irmãos? Você não conhece pessoas assim, só eu. É isso mesmo. Tem pessoas que você tem que... Você vê o que você vai falar. Aliás, tem pessoas que é melhor nem falar. Aliás, tem pessoas que você tem que amar, mas não é bom nem conviver. Misericórdia. Tem gente difícil. Tem um cara que era tão difícil, que ele falou em casa: eu vou morar sozinho, eu preciso morar sozinho. Ele foi, alugou um apartamento e ficou morando sozinho, porque não dava para morar em comunidade. Passado uns 30 dias, ele olhou no espelho e falou: eu vou mudar porque eu não estou te aguentando. Mudou também. Tem gente difícil, está pensando o quê? É verdade. Pastor, esse homem é uma benção aqui na igreja, você tem que ver lá em casa, pastor. É mesmo, irmão? É. Pastor, essa mulher é uma doce, mas aqui na igreja, lá em casa, pastor, o senhor tem gente difícil, até para conviver, mas o Senhor vai nos dando habilidade. A gente que é pastor, irmãos, não seja pastor, não seja pastor, se Deus não te chamar para ser pastor. Mas tem pessoas que a gente caminha com ela de acordo com o que ela permite que caminhemos com ela. Você vai, entendeu? É tão complicado o negócio que você não... É igual na empresa mesmo, seus funcionários lá. Você vai caminhando com ele. Ah, por que eu não sou isso aqui? Porque você não demonstrou ainda lealdade, capacidade, habilidade, interesse para ser aquilo ali. Então a gente vai caminhando devagar.
Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus vai te dar habilidade para andar em terrenos perigosos, escorregadios. Tem gente que a gente não consegue alcançar o coração dela, mas tem gente que é necessário alcançar o coração. Deus vai dar habilidade a você. Você já investiu numa pessoa que ninguém queria, todo mundo rejeitava? Você falou, vou investir nessa pessoa e vai dar certo, e deu certo. É glorioso, é tão bom, é tão maravilhoso. Diz aqui Benjamim, tu és lobo, eu vou te dar pés, habilidade para você andar no sol, na neve, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Terminando, tem uma característica, sexta característica do lobo, que é fantástica. Você já viu o cachorro quando machuca, ele lambe a ferida. Aí você fala, ah, que nojento. Eu não vou falar que você já viu o lobo fazer isso, porque aqui não tem lobo no meio da rua, nem na sua casa. Mas ele lambe a ferida, né? Quando machuca. O lobo também. O cachorro, se tem isso, eu não sei. O João é veterinário, podia falar. Eu não sei. Lamber, eu sei que lambe, João. Mas o lobo, quando ele lambe a ferida, você pensa que ele está limpando. Não diz que tem penicilina na saliva. E ele está gerando cura. Ninguém entendeu. Ele está gerando cura. Ou seja, a língua dele cura. Agora é forte, hein? Tem língua que mata, irmão, aleja. Tem língua que decepa a pessoa, abate. Mas saiba você que tudo que você plantar, que eu plantar, nós vamos colher. Tem língua que é ferina, que é traiçoeira. Tem língua que é maligna. Mas Deus está falando aqui que nós temos cura na nossa língua. As nossas palavras curam, as nossas palavras libertam. Sabe, a sua língua, você não foi feito para participar de roda de escarnecedor, ficar falando mal das pessoas, lembrando do seu passado. Diz a Bíblia, quero trazer a memória que pode me dar a sua língua cura, as suas palavras curam, libertam. Use as suas palavras como instrumento de Deus. Não permita que Satanás tome a sua boca. Benjamim, Jacó disse, Benjamim, meu filho, você é lobo, as suas palavras curam. Quando a pessoa estiver enferma, você abre a boca e a pessoa será curada e liberta. A pessoa estiver abatida, prostrada, você vai ministrar para ela, falar com ela, e ela vai ser curada, aleluia. Diga aleluia, irmão, se você recebe. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu vou repetir, tem uma audição fantástica, tem uma visão noturna de até 1 quilômetro, é rápido, é ágil, ao mesmo tempo que ele está prostrado, ele se levanta, ele é rápido para orar, ele é rápido para buscar a Deus, ele é rápido para pedir perdão, ele é rápido para repreender o diabo, ele é rápido, aleluia. Ele tem vasos sanguíneos que se dilatam, ele tem 5 dedos na frente, ele consegue andar em terrenos que ninguém consegue. Ali nada dá certo, ali é cemitério de igreja, cemitério de pastor, ali ninguém prospera, e você vai para lá, e Deus te dá graça, e você arrebenta em nome de Jesus. Ele lambe as feridas, e ele gera cura. O lobo tem uma característica seguinte, o pelo dele, vamos supor que ele corre, e ele passa, o cachorro também tem um pouco disso, passa na lama, e aí a lama suja ele. O lobo tem um pelo tão grosso, que quando ele chega perto de você, ele dá assim, aquela tremida, e ele fica como se estivesse limpo, parece que ele passou num lava-jato. Ele suja correndo, brincando, tal. Daqui a pouco ele balança o pelo, assim, o pelo do lobo é grosso, aí quando olha assim, ele está limpinho. É incrível, é incrível. Às vezes você vai cair, você vai se sujar. Às vezes a gente se suja sem querer. Às vezes a gente dá vazão à nossa carne, libera uma palavra, fala alguma coisa, e aí a gente fica manchado. O diabo é tudo que ele queria. Olha lá o que ele fez, ó. Ele pagou o mal com o mal. Olha lá. Mas diz que ele dá aquela tremida. Isso significa que o sangue de Jesus nos purifica. Quando o diabo for estender o dedo para te acusar, então Deus vai falar assim, olha lá, já está limpinho, porque o sangue de Jesus já purificou ele. Teve um pensamento ruim, uma atitude ruim, uma palavra ruim, pecou. Então ele tem essa facilidade de se limpar rápido. Você olha, é igual a palmeira, né?
A palmeira, quando vem a tempestade, ela dobra, ela deita, e todo mundo fala, agora já é o fim. Diga comigo, agora é o fim. Acabou. Mas irmão, daqui a pouquinho a palmeira está reta. Eu não sabia disso. Eu já desconfiava. Gosto de ler e tal, mas eu não sabia. Mas essa semana eu recebi um negócio de WhatsApp para mim, eu fiquei feliz da vida. Tem um sermão que eu prego que fala ob portos. Ob portos é naquela época quando o navio ficava num porto semanas esperando o vento favorável. Ob portos, o vento favorável. Diga aleluia, vento favorável para ele navegar. Está entendendo? Eu até prego sobre isso. Mas essa semana eu vi um negócio que eu fiquei fantástico, que o barco não precisa de ter vento favorável para ir hoje em dia. O vento pode estar contrário. Porque eu pensava, né, assim, se o vento está vindo de lá para cá, eu não vou navegar para lá, eu só vou navegar a favor do vento. Mas não tem nada a ver isso, porque eu não entendo. Mas essa semana eu vi que não importa o que o vento está, o que importa é a vela. O vento pode estar para lá ou para cá, você muda a direção da vela e você vai contra o vento na maior velocidade, porque você mudou. É a vela que manda no negócio, não é o vento. O vento pode estar contrário, mas nessa noite você muda a direção da vela. E eles vão falar, o vela ele está navegando em vento contrário. Aleluia. O vento é mistério, mas é a vela. Fala, é a vela. Antigamente fala assim, pô, você está remando contra o vento. Não, irmão, parei de remar, agora é a vela. É só mudar a vela. E se você for mais ousado, você fala, não, irmão, não estou vendo nem vela, é motor agora, é turbina. Eu estou para toda a direção no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fala, o vento é mistério, mas Deus tem dado recursos. Por exemplo, soltava pipa. Ele já soltou pipa, né? Lá em Maruípe, a gente soltou, por exemplo, soltando pipa em Maruípe. Morava lá. Pertinho do lado é Taboazeiro, tem aqueles morros, né? No Taboazeiro tem uns morros. Então às vezes tem uns meninos no morro lá, soltando pipa para essa direção aqui, ó. Estão lá, de frente para cá, ó. E a pipa dele está quase em cima da sua cabeça aqui. Aí você quer levantar a pipa aqui para cruzar com a dele? Não dá. Porque de lá o vento está vindo de lá para cá, daqui o vento está vindo daqui para lá. O vento é livre. Às vezes você quer levantar, se ele está levantando pipa de lá para cá, aí você quer levantar a pipa aqui nessa direção, porque o vento está vindo aqui, lá nele. Mas aqui não, o vento está vindo de lá para cá, o vento é livre. Às vezes num pedaço curto o vento sopra de diferentes direções. Você já viu isso? Não é assim? E aí eu pensava que o barco só podia a favor do vento. Não, ele vai em qualquer direção. Deus vai te dar habilidades para você ir em qualquer direção. E a última característica do lobo, para mim orar por você nessa noite, às vezes passa um lobo aqui, passa aqui. Aí você fala, o lobinho ali, marrom. Passa um lobo marrom. Aí passa um tempo, passa um outro lobo aqui, mesmo tamanho, mesmo peso, rabo igual, tudo igual. Só que o lobo é preto. Passa um tempo, 4 meses, por exemplo. Você fala, o lobinho, pensa, esse lobinho que mora ali em cima passou aqui, agora preto. Aí você fala, é outro. Mas não é não, irmão. Sabe o que acontece? Incrível. O lobo tem 4 camuflagens. Ele muda de cor nas estações do ano. Incrível. A pele dele muda, ele se adapta. Primavera, outono, inverno e verão. Quando Jacó olha para José e disse para Benjamim, obrigado. Quando Jacó disse para Benjamim, você é lobo, caçador, ele entendeu, falou assim, Deus vai te dar a habilidade de se camuflar, para você caçar, para você lutar com o diabo. Deus vai te dar o sangue de Jesus, Deus vai te dar as armas espirituais, Deus vai te dar os dons espirituais. Você vai ter bagagem, condições. Às vezes vai olhar para você e não vai te ver, não vai te perceber. Porque a tática do diabo, irmãos, ele nos atacar sem que nós saibamos que foi ele. Às vezes ele ataca uma pessoa, a pessoa sai daqui, vai para o UPA, chega lá no UPA, vai na Unimed, vai nos hospitais, chega lá, faz os exames, não dá nada, volta para casa, é estresse. E às vezes é o diabo que está por trás.
Aí vai uma vez da taquicardia, ai meu coração, pessoal, eu vou morrer, me leva aí, vai para o hospital, chega lá, não dá nada. Aí volta para casa, quando chega lá já começa a ficar bom. Aí perdeu tempo emocionalmente, foi difícil. Muitas vezes é o diabo que está atacando. Eu me lembro quando eu fui para Guarapari com a minha família, ficamos num hotel lá. E quando eu cheguei lá, comecei a passar mal, suar frio. Eu falei, Glaucio, eu acho que vou ter que ir no hospital. Eu falei, meu Deus, perdi aqui os dias, final de semana, foi terrível. Me leva para o hospital. Depois pensei, eu acho que eu vou embora, vou voltar para casa. Isso já tem alguns anos. Foi muito difícil. Eu não tinha força, eu deitava. Ela falou assim, eu vou sair um pouquinho para você ficar aqui. Eu falei, eu deitava, tapava, estava com frio. Aí quando deitava, suava, começava a suar, tirava a coberta. Aí não aguentava nem ficar aí sentado, tão oprimido que eu estava. Falei, meu Deus, e só Espírito. E o Espírito Santo falou assim, ora tal versículo. E eu comecei baixinho a balbuciar, sem força. Eu comecei a falar aquele versículo. Comecei a falar aquele versículo. Eu não vou falar o versículo, porque é qualquer versículo que o Espírito te der, funciona. Irmãos, eu fui falando. E eu não parei. Eu estava ali achando que eu ia embora, que eu ia passar mal. Meu braço estava não sei o quê. Meu Deus. E eu ficava pensando, perdi, gastei um dinheiro com esse hotel, programei tudo com a família. E era um ataque do diabo, irmãos. E aí quando eu fui falando, eu não desisti. Não falei uma vez, nem 5, nem 10. Eu fui falando, 50, 60. Eu fui falando aquele versículo, era a minha oração. Quando eu percebi, eu já estava em pé. E eu percebi falando, eu não parei. Eu fiquei falando o versículo, fui andando para a varandinha assim. Tinha uma varanda em cima do mar assim. Eu parei assim, e eu falei, eu já estou bom. E ela isso era um ataque do diabo. E eu continuei falando. Quando eu terminei de falar, eu estava completamente liberto. E Glaucio entrou no quarto com as crianças e falou, eu estou bom, vou contar a vocês o que aconteceu. Teve uma época na nossa vida, a gente morava lá no varandinha ainda. Quando chegava 6 horas assim, eu sentia uma opressão terrível lá em casa, na minha vida. Uma opressão. Eu falei, meu Deus. E foi terrível, foi difícil. Comecei a passar mal e tal. Eu falei, gente, o que é isso? E aí você vai ao médico e não tem nada. E olha e tal, não tem nada. E foi aquela opressão. Eu falei, eu vou fazer uma campanha. Em meio a esse tratamento, em meio a tudo, eu vou fazer uma campanha de oração. Comecei a fazer uma campanha. Falei, vou fazer 7 dias de oração sozinho, no monte. E eu me lembro que no 3º dia eu estava ajoelhado em cima de uma pedra. Era uma pedra. Eu estava ajoelhado sozinho ali, e falando com Deus, e chorando, e falando com Deus ali. E eu senti como que se saísse das minhas costas uma capa escura. Eu senti literalmente saindo algo ruim. E na hora eu falei, eu estou liberto. Porque dava 6 horas, eu começava a passar mal assim. Começava, sabe, a gente fala tudo é estresse, né? É estresse, é não sei o quê. Era mais ou menos isso. E eu senti saindo, eu continuei orando, eu falei, eu fui liberto, e fui mesmo. Aí eu fiz o 4º, 5º, 6º, o 7º dia, e contei, foi uma experiência marcante na minha vida. Eu estava descendo, 1 mês, 2 depois, um tempo depois, eu estava descendo a escada do edifício que eu morava, e tinha um vizinho lá, e esse vizinho era espírita, macumbeiro mesmo, de fazer macumba ali, tocar tabaco, vestir. Tem uma irmã que está aqui agora. Ela e o marido dela. Ela morava no mesmo prédio. Só que ela morava do lado de lá, eu morava do lado de cá. A janela dela dava para ver dentro da casa daquele homem. Tinha uma janela da casa dela que dava para ver dentro da casa. Ela cansou de ver ele com aqueles congá, aqueles turbantes na cabeça, fazendo obra de macumbareiro. Está aqui me ouvindo falar. Cansou de ver, né, irmão? E eles fazendo ali, fazendo aquela confusão. Eu falei, ele faz o que ele quiser para lá, eu adoro a Deus do meu jeito para cá, cada um faz o que quiser, não tem problema. Mas olha a ingenuidade. Quando eu fui descendo, ele estava conversando com outro vizinho. E aí eu passei, ele não me dava bom dia, não dava boa tarde, andava com aqueles cordões, todo oprimido. Ele muito assim, muito sisudo. E não dava bom dia. Aí a gente vai cansando também de ficar dando bom dia, né? O dia que ele quiser dar, a gente dá. Mas ele estava conversando com um oficial da polícia, um vizinho maravilhoso. Aí eu passei e falei, fulano, sou Juju, tudo bem, tudo bem. E aí ele olhou para mim, eu falei, bom dia. Eu acho que ele estava de bom humor, ele falou, bom dia. Aí foi, tudo bem, Rogério? Eu falei, tudo bem, o senhor, tá bem.
E ele quieto. Aí depois ele falou assim: você é duro na queda, hein? Aí eu falei: sou mesmo. Brincando, pensei que era brincando. Irmãos, eu dei 2 passos assim, veio na minha mente. Falei: sabe quando a ficha cai? Bim! Falei: meu Deus, esse miserável que está fazendo macumba para mim. Mas foi, rapaz, eu consegui discernir aquilo. Era ele. Depois foi revelado por outras pessoas também, dizendo que era ele. E aí eu fiquei tão indignado, eu falei: meu Deus. Aí eu falei: não, aí eu ungi, irmão, passei a ungir aquele corredor, ungi aquelas portas, não demorou um mês, aquele homem mudou de lá, o apartamento era dele, nunca mais voltou. Começou a vir família crente para aquele lugar, comecei a orar, falei: não, a autoridade aqui sou eu, a unção do Espírito sou eu, está sobre mim. É verdade, irmão, isso é uma experiência verdadeira. Sobre você está a unção do Espírito de Deus. Fique de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Quantos ouviram a voz de Deus nessa noite, digam amém.